Olá, seja bem-vindo de volta ao canal. Hoje temos uma rubrica super especial. Perguntas do avicultor, respostas do médico veterinário, onde eu interajo diretamente com o avicultor selecionado e ele apresenta as suas questões e eu respondo em tempo real. Neste primeiro episódio, eu conversei com a empreendedora avícola Imaculada José, diretamente de Mocuba. Imaculada, seja bem-vinda ao nosso programa e vamos direto ao ponto para apresentar-nos as suas questões. Boa tarde, eu sou Imaculada. Gostaria de fazer algumas questões. A primeira pergunta é sobre como planificar a criação de frangos de modo a evitar a ruptura do estoque. A ruptura de estoque, ela é previsível quando nós não temos uma planificação bem feita ou quando também há muita flutuação nos moldes de consumo, tanto por parte do consumidor, neste caso. Quando o consumidor tem um padrão irregular de consumo, nós podemos chegar muitas vezes à ruptura de estoque. Mas este problema pode ser minimizado. O primeiro que eu recomendo que se faça é que faça uma planificação. A planificação geralmente tem duas componentes. Tem a planificação do lote que vai produzir e tem a planificação, portanto, dos lotes subsequentes, portanto, depois do primeiro lote que vai produzir. Então, é necessário primeiro saber quem são os seus clientes, ter uma lista de clientes, quem são eles, onde é que eles estão localizados, que quantidade de frango eles compram e em que periodicidade compram esse frango. Este é o primeiro elemento que temos que ter. Quantos clientes, quem são, ter uma lista clara, quantos frangos eles compram e em que períodos eles compram. Com base nisso, nós fazemos a nossa planificação sobre que quantidade de frango nós temos que alojar, tendo em conta que vai haver alguma mortalidade, geralmente até 5%, para que a gente consiga abastecer aos clientes que nós temos no tempo que eles precisam receber o frango. Obviamente que eles têm que estar, se nós vamos fazer a venda de frango vivo, que eles têm que estar concentrados num determinado período de compra. Portanto, num período, vamos lá dizer, de mais ou menos uma semana, eles compram o nosso produto. Este é o primeiro elemento que se deve ter em conta quando se vai fazer a planificação. Com base nisso, então, nós vamos fazer o alojamento para os clientes que nós temos. É um erro produzir sem saber para quem nós vamos vender o frango. A primeira questão é ter quem são os clientes para quem nós vamos vender o produto final quando ele estiver pronto. Feito isto, se nós colocarmos, portanto, a quantidade certa de pintos no pavilhão para responder ao volume de demanda que temos dos nossos clientes já identificados, vai ser super importante ter um bom desempenho, ou seja, a mortalidade não pode ultrapassar o limite previsto para que a gente tenha quantidade suficiente de produto ou de frangos para entregar. Este é um fator. E os animais têm que crescer, ou as aves têm que crescer à velocidade prevista. Ou seja, se nós previmos que eles haverão de alcançar o peso aos 25, 28, 30 ou 35 dias, eles têm que alcançar nesse período. Porque se passar do período, se atrasarmos a engorda dos frangos, nós não conseguiremos cumprir com o nosso fornecimento. Este é o outro elemento importante. O bom desempenho também conta para que a gente cumpra com as nossas responsabilidades de fornecimento de frango e a gente satisfaça o nosso cliente. Depois, outro elemento importante que é necessário considerar é quando é que nós vamos voltar a alojar os nossos frangos depois do primeiro alojamento, certo? Para isso, eu tenho no livro, portanto, para os que têm o livro, a Imaculada tem o livro, verifica lá tem um mapa muito claro sobre como você determina o ciclo de produção, quanto dura o seu ciclo de produção, que o ciclo envolve o período em que você cria os animais para ficarem prontos para entrega, depois quanto tempo faz a limpeza e desinfecção, quanto tempo faz o vazio sanitário, isto dá o ciclo de produção. Sendo um único pavilhão, é só depois de somar todos estes dias é que nós poderemos fazer um novo alojamento. Portanto, o nosso abastecimento dentro do pavilhão único só poderá ser feito neste intervalo que nós temos. Agora, tendo, por exemplo, clientes que queiram receber a cada 30 dias,
nós não conseguiremos fazer esse fornecimento se tivermos apenas um pavilhão. Temos que ter mais de um pavilhão e fazer o alojamento intercalado para que a gente consiga fazer o abastecimento aos nossos clientes neste período. Por quê? Porque nós não conseguimos fazer, tanto no setor familiar, não se consegue fazer o abate e a conservação, porque era só uma questão de abater e conservar e entregar em período útil, mas não tendo essa condição, o que nós vamos fazer é produzir a quantidade necessária para abastecer os nossos clientes e fazer, portanto, o intervalo de entradas que responda ao intervalo de saídas necessárias para abastecer. E tudo isto temos lá no livro para dar resposta a estas questões que eu considero também pertinentes. Agora, é aqui importante trazer um elemento que muitos avicultores não têm considerado, que é o avicultor tem que fazer as vendas do frango considerando o peso. Nós compramos a ração por quilogramas, o que significa que nós pagamos por cada quilo de ração um determinado preço. Se nós formos aos supermercados, o frango ele é vendido por quilograma de peso. Ou seja, o frango mais pesado no supermercado tem um preço maior e o menos pesado tem um preço menor. O avicultor que tiver identificado já os seus clientes e tiver uma lista consolidada, pode começar a aplicar a venda por quilograma de peso. Ou seja, existe um preço padrão que será calculado com base na planilha de custos que nós temos no livro, calcular quanto lhe custou produzir o quilograma de frango, pôr a sua margem de lucro e vender por quilo. Um frango de 1 quilo tem que ter um preço menor que um frango de 1,8. O que é que poderá acontecer? Poderá acontecer que provavelmente alguns clientes prefiram comprar frango pequeno porque o custo é mais baixo, o que vai fazer com que a gente forneça mais cedo e retire os frangos mais cedo do pavilhão. Isso retira-nos o custo com a ração. E os que preferem frango maior, os frangos ficarão por um bocadinho mais tempo, mas serão poucos, porque os outros já terão saído e o custo continuará a ser reduzido. A estratégia de vender frango em função do peso vai ajudar bastante nesta planificação, porque nós vamos tirar os frangos, portanto, em função do peso que for alcançado e da característica dos clientes. Então, quando for a caracterizar os clientes, lembre-se de fazer nome do cliente, ter o contacto deste cliente, ter que quantidade do frango o cliente quer comprar, em que período ele quer comprar, em que período do mês e qual é o peso do frango que ele prefere comprar. E com base nisso faz os agrupamentos de clientes com base nessas características para poder fazer um abastecimento adequado. A outra pergunta é sobre a criação de frangos no verão, de modo a evitar mortes por calor ou pela temperatura. Bem, primeiro, para evitar a morte dos frangos com o calor, temos que ter a atenção quando vamos implantar a nossa unidade de produção, que são questões estruturais, questões de construção do nosso pavilhão. O pavilhão tem que ser construído seguindo os padrões recomendados. E temos isto no livro, podem ir lá observar e onde verificar todas as características para uma boa construção de um pavilhão. Em termos de características arquitetônicas do pavilhão, e é importante também considerar a orientação. O pavilhão tem que estar orientado no sentido este-oeste. Eu perguntei à Imaculada como é que estava orientado o pavilhão e se entravam raios de sol pela lateral do pavilhão para o interior do pavilhão. Ela disse que não. Portanto, o pavilhão da Imaculada está bem orientado. Entretanto, Mucuba é um local, eu conheço, faz muito calor quando chega o verão. Portanto, só orientação não basta, mas é importante manter essa orientação adequada. Pôr o pavilhão nos polos, as paredes fechadas, uma para o oeste e outra parede para o oeste, que são os locais onde nasce o sol e onde se põe o sol. As paredes laterais que são abertas, tanto elas, aquelas por onde estão as cortinas, estas paredes têm que estar no sentido oposto do este a oeste. Ou seja, não têm que estar orientadas para o local onde nasce, nem onde põe-se o sol. O que nós queremos com isto é que o sol, ao nascer, incida sobre uma das paredes do pavilhão, ao longo do dia incida sobre a cobertura e no fim do dia incida em outra parede, nunca pelas paredes laterais onde estão localizadas as cortinas. Isto reduz muito o calor dentro do pavilhão pela irradiação para o interior do pavilhão. Esta é uma questão. Outra tem a ver com a cobertura. A cobertura tem que ter uma estrutura chamada lanternim,
que é uma estrutura que permite a saída de ar quente. Dentro do pavilhão é produzido ar quente. Este ar tem que sair. O ar não sai das aberturas laterais. O ar sai de cima. O ar quente é menos pesado. E por ser menos pesado, a tendência dele vai ser de subir e, ao subir, ele vai sair pelas aberturas que existirem no topo, portanto, na cobertura. Não havendo essas aberturas, o ar quente acumula-se no topo da cobertura e irradia este calor para baixo, mantendo o pavilhão abafado, ainda mais quente. Portanto, é preciso colocar lanternis. Para os que não têm lanternis, considerem a criação de aberturas de lanternis. Aos que vão construir de raiz, lembrem-se de colocar lanternis nos vossos pavilhões. Outra coisa importante, a Imaculada disse-me que o seu pavilhão é construído de chapas de zinco, portanto são chapas metálicas. As chapas metálicas têm uma desvantagem muito grande em relação ao controle térmico. Elas transferem o calor da radiação completamente para o interior do pavilhão. Se nós pegarmos num instrumento metálico e colocarmos uma ponta no fogo, este instrumento, passado algum tempo, queima-nos a mão, porque ele transmite calor, ele aquece. Se nós pegarmos num instrumento de madeira ou vegetal e nós colocarmos também no fogo, numa extremidade, ele não vai aquecer. Por quê? Porque ele não transmite calor. E, portanto, eu vejo ali pela cobertura onde a Imaculada está, aí onde você está, veja aí na sua cobertura, vocês usaram palha. Esta cobertura é de longe melhor que a cobertura das chapas de zinco. A nossa cobertura feita de palha para a avicultura é melhor que a cobertura feita de chapas de zinco. Se puderem colocar esta cobertura, desde que garantam que não haja entrada de água quando chove, é excelente. O pavilhão fica super fresco. Para si que já tem essa cobertura de chapas de zinco, recomendo, não precisa retirar. Vai colocar umas estacas por cima da chapa e depois põe uma segunda cobertura, que vai ser a cobertura feita de palha, ou seja, organize palha por cima de toda a cobertura. O que vai acontecer é que esta palha vai impedir que o calor que vem da radiação passe para o interior do pavilhão a partir das chapas de zinco. Portanto, coloque capim, caniço ou qualquer outro material vegetal a cobrir toda a cobertura. Apenas evite que este material entre em contato direto com as chapas de zinco, por isso eu recomendo as estacas, que é para evitar que haja corrosão das chapas e elas fiquem destruídas. Outra medida importante é pintar as chapas do lado de fora de cor branca. A cor branca reflete tanto a irradiação solar, absorve muito menos calor. Portanto, só pintar as chapas de branco ajuda bastante. Disse que não tem tanques de água. Se tivesse tanques de água, eu havia de recomendar a pintar de branco. Ajuda bastante a reduzir a temperatura que vem da radiação solar. Portanto, os tanques aéreos, eu recomendo também que coloque, portanto, uma cobertura por cima deles para reduzir ainda mais a incidência dos raios solares. Os que estiverem no solo, portanto, se puderem enterrá-los melhor. Portanto, tanques enterrados têm água muito, muito, muito fresca. Mas como tira a água do furo da água, como disse, que é uma água excelente, desde que não esteja contaminada, geralmente a água sai de lá fresca. Portanto, a questão de água para si está resolvida. Outra questão importante, também estrutural, mas mais relativa ao paisagismo, à paisagem à volta, é importante colocar relva à volta do pavilhão, bem aparada. A relva reduz muito a incidência do calor para o interior do pavilhão. Ponha relva à volta do seu pavilhão. Para o futuro, portanto, pensando no futuro, eu imagino que a Imaculada vai produzir frangos durante muito tempo. Plante árvores de sombra próximas ao pavilhão, do lado onde vem a radiação solar, para evitar que essa radiação solar incida diretamente sobre o pavilhão. Estas árvores de sombra não podem ser fruteiras, para não atrair animais que depois podem trazer doenças para as aves. Portanto, pense em casuarinas, pense em pinheiros que pode colocar ali e, portanto, elas vão ajudar a fazer o sombreamento. Isto é pensando no futuro. Agora, no dia a dia, como é que nós vamos evitar o calor? No dia a dia, o que deverá fazer é monitorar a meteorologia e saber qual é a temperatura que vai acontecer todos os dias ao longo da semana. E no dia que vai haver muito calor, o que a Imaculada vai fazer? Vai, tanto verificar qual é a hora do pico de calor,
6 a 8 horas antes deste pico de calor, retira a ração. Portanto, quando estiver a fazer muito calor, não dê ração. Dê água, aumente o número de bebedouros, ponha gelo na água se tiver, aumente o espaço vital das aves para que elas tenham mais espaço para ficarem mais à vontade, coloque vitaminas na água se tiver, isso ajuda bastante a reduzir o calor. Evite cama molhada. A cama molhada, com o calor, ela liberta a água e aumenta a umidade relativa dentro do pavilhão. Isso pode levar as aves à mortalidade. Mantenha a cama sempre seca, principalmente em épocas de calor. Outra medida super importante, se prestar atenção, em períodos de calor as aves têm tendência a morrer à noite, que é o momento em que a temperatura já baixou. Por que morrem à noite quando a temperatura baixou? Porque à noite, a umidade relativa tende a aumentar. O que é umidade relativa? É a quantidade de água que tem no ar. As aves não transpiram, elas perdem o calor, tirando água de dentro do seu organismo para fora quando respiram. Mas se nós tivermos muita água no ar, que é a tal umidade relativa elevada, ela já não tem onde colocar essa água que tira do seu organismo quando tende a perder calor. E ela morre sufocada. Ela morre como se estivesse submersa na água, porque ela tem água que precisa retirar, mas o ar está cheio de água, ela não consegue retirar, morre por asfixia, certo? Daí que é importante à noite, muita atenção, manter as cortinas abertas e garantir uma boa ventilação, porque é nessa altura onde as aves tendem a morrer, porque a umidade relativa aumenta consideravelmente. No futuro, considere comprar ventiladores. Existem ventiladores que podem ser colocados em pavilhões, que não são tão caros, podem-se colocar no pavilhões para ajudar a movimentação do ar e a refrescar os pavilhões. Estas são, em linhas gerais, as medidas que pode tomar para evitar o calor. Espero ter ajudado. A outra pergunta é relacionada à ração. Gostaria de saber se tem como me dizer qual é a ração que me dá o maior custo-benefício. Qual é a ração de maior custo-benefício? Portanto, esta é uma questão delicada. Os frangos foram feitos para consumir ração comercial. Ração comercial eu refiro a uma ração balanceada, que tem todos os nutrientes necessários para o estágio em que os frangos se encontrarem, sejam eles pintos ou sejam eles já animais na fase de crescimento e engorda, certo? Daí que eu recomendo sempre que comprem rações comerciais. Temos fábricas de rações neste país que produzem ração de muito boa qualidade. Entretanto, pode haver falhas de qualidade. É difícil o avicultor conseguir perceber se o balanço nutricional da ração está correto. Mas é possível ver no desempenho das aves. Se todo o manejo estiver adequado, se toda a infraestrutura estiver bem desenhada e não há problemas com o calor, não há problemas com o stress dos animais, não há doença, é de esperar que a ração dê um bom resultado em termos de crescimento às aves. Para verificar se as aves estão a crescer adequadamente, tem que fazer uma pesagem logo que recebe, pesar as aves, ter o peso médio e verificar qual é o peso, e pesar uma semana, sempre semanalmente. Se entrou numa quinta-feira, pese todas as quintas-feiras, certo? O que é que isso nos ajuda a ver? Ajuda a ver, portanto, vamos tirar uma amostra delas, geralmente 5 a 10%, pesamos, achamos a média e vemos qual foi o volume de crescimento ao longo destes períodos semanais. Por exemplo, na primeira semana elas têm que crescer 500%. Um pinto que chegou com 40 gramas tem que ter 200 gramas, mais ou menos, quando chega o fim da primeira semana. Se não se alcança esse peso e o manejo está bem feito, sim, pode ser problema da ração. Ali é preciso dar um feedback, portanto, ao seu fornecedor para que ele verifique de facto se o problema é com a ração. Portanto, a ração que te dá o maior custo-benefício é aquela que te permite ter o peso adequado no tempo certo. Repito, é a ração que te permite ter o peso adequado no tempo certo. Não tem a ver só com o preço, tem a ver com a qualidade, a capacidade de dar essa resposta em termos de crescimento. Mas tem o lado do custo. Apesar de termos esse bom desempenho, o custo ou o preço da ração não pode
prejudicar os seus lucros. Ou seja, uma ração pode dar bom desempenho e mesmo assim fazermos as contas, ela estar tão cara que não permite que a gente tenha lucros vendendo o frango ao preço que está no mercado. Esta ração não te dá custo-benefício. Ou podemos ter uma ração muito barata que também não te dá o peso adequado, o teu lote vai ter os 40, 42 dias, também não te dá o custo-benefício. Tem que ser uma ração que tem um preço competitivo, um preço aceitável e tem uma qualidade muito boa. De tal forma que você ganha em termos de desempenho, mas também, ao fim do dia, você precisa ganhar em termos de dinheiro. Para ganhar dinheiro, a ração não pode roubar dos lucros, portanto, ter um preço tão alto que não te permita ter lucros. Para isso, nós colocamos, portanto, tem no livro um capítulo dedicado ao cálculo de custos. Estime todos os custos antes de iniciar a produção para saber exatamente se vai haver ou não lucro quando iniciar a produção dentro do seu desempenho esperado. E a outra pergunta é relacionada ao processamento de frangos, desde o abate até a embalagem. Muita gente usa depenadeiras. Há depenadeiras no mercado à venda para fazer o abate de frangos, mas isso não é suficiente. O abate de frango tem estágios que têm que ser respeitados. Portanto, tem a degola, onde a gente retira, abate a ave e faz, portanto, depois a retirada do sangue. Depois, nós passamos para a fase da escalda, que é colocamos o frango em água quente para poder amolecer as penas e poderem ser retiradas. Depois vamos passar para a depenadeira. A depenadeira não faz milagres, a depenadeira apenas nos ajuda a fazer a depena mais rapidamente. Essa máquina ajuda apenas nisso, não é um matadouro a depenadeira, é um equipamento que faz parte do matadouro. Portanto, ela vai ajudar a fazer a depena mais rápida e é verdade que isso acelera muito o nosso processo de abate e é benéfico ter uma depenadeira, certo? Depois da depena, continuamos a fazer a limpeza do frango, apenas que escapam, nós continuamos a limpar. Depois abrimos o frango para fazer a evisceração, retirar as vísceras, ok? Depois nós damos o destino que for necessário às vísceras, geralmente elas também são tratadas e aproveitadas, ok? E o frango passa depois a outra fase, onde continua a ser limpo, portanto ele tem que ser limpo, mas tem um elemento importante quando nós já queremos embalar para entregar. Se nós vamos congelar para entregar ou não vamos congelar para entregar, é importante, que o frango esteja muito limpo. Não apenas limpo em termos visuais, em termos microbiológicos também. Significa que temos que lavar com água bem limpa. E se for água corrente, melhor. Tem que ser água corrente, não submergir. Lavar com água corrente. Para reduzir sujidade e reduzir micro-organismos. Isso é muito importante. Depois, é importante pegar no frango, antes de embalar para fazer a entrega, arrefecer o frango. Arrefecer significa, para as condições de pequeno avicultor, colocar num recipiente com água e pedras de gelo. Não é para colocar na geleira. A geleira não tem o poder que tem este que eu estou a dizer agora. Colocar em pedras de gelo. Deixar por um período para que todo o frango, de fora para dentro, arrefeça. Muitos o que é que fazem? Embalam. Portanto, ele veio de um processo de aquecimento, escalda, etc. Embalam e vão fazer as entregas. Se haver demora no congelamento, o frango vai apodrecer. Mas pode também o frango ser colocado na geleira depois desse processo. Nós vamos colocá-lo na geleira e o que é que vai acontecer? Vai congelar apenas por fora e vai apodrecer dentro. Por quê? A geleira ela congela rapidamente, então vai congelar fora e a parte interna que estava quente não congela e ele vai apodrecer internamente. Já me ligaram algumas vezes a perguntar: doutor, é possível eu comprar um frango hoje, foi abatido hoje e amanhã já está podre? Sim, é possível. O frango estava quente. Mesmo estando na geleira, estava quente. Arrefeceu fora, não arrefeceu dentro. Os micro-organismos multiplicaram-se e o frango apodreceu. Sim, apodrece. Portanto, é preciso arrefecer o frango antes de entregar, seja ele congelado ou fresco, certo? Vejo aí nas redes sociais que tem muitos criadores agora que já produzem ou fazem mistura, né, de ração. Qual é a vantagem? Quais são as dicas? E o que é que me aconselha? Se realmente vale a pena produzir ração individualmente, se isso realmente vai me trazer o menor custo nesse caso. Produzir a própria ração, sim ou não, custo-benefício.
Bem, eu sempre recomendo aos produtores que estão a iniciar a produção que iniciem utilizando rações comerciais. As rações comerciais são rações balanceadas. E se o avicultor está na sua primeira viagem, é importante reduzir o número de fatores de erro. Produzir a ração sozinho pode trazer esse erro na formulação e não ter bons resultados, e não sabermos se é necessariamente a ração ou são outros problemas porque o avicultor ainda está a iniciar este processo de produção de frangos, que é uma aprendizagem, certo? Eu recomendo no início que inicie sempre com ração comercial. Mais uma vez, peguem no livros que tem o livro, façam um ensaio de todos os custos e vejam se é rentável fazer a produção utilizando ração comercial. Tem que fazer contas para ser rentável. Sendo rentável, iniciem a produção. No futuro, tendo muito conhecimento prático sobre produção de frangos, pode começar a pensar em fazer a sua própria ração. Inicialmente, o que eu recomendo é comprar concentrados que as fábricas fornecem, que depois eles dão a proporção para misturar com milho, ok? Podem fazer esta mistura, mas eu não vejo muitas vantagens comparado à ração comercial. Um dos grandes problemas é quando nós fazemos a nossa própria mistura, pode não ser do concentrado, mas é do milho. Qual é a qualidade do milho que a gente está a utilizar para misturar com o concentrado? Se o milho for de baixa qualidade ou tiver fungos, vai comprometer o nosso resultado. Por outro lado, esta mistura que nós fazemos, ela é de forma farinhenta, é farinha. E as galinhas, todos sabemos, têm bicos muito afiadinhos. O que é que elas fazem? Elas escolhem o que querem comer, é assim que elas fazem na natureza. E se a ração é em farinha, elas vão escolher o que querem comer. Mas a galinha não tem que escolher, tem que comer a ração porque lá tem todos os elementos que ela precisa. Quando ela escolhe, come o que ela quer, não o que necessariamente ela precisa. Isso vai comprometer o seu crescimento. É por isso que existem os grânulos. A ração é em forma de grânulos ou pellet, porque em cada pellet condensado tem lá todos os nutrientes e a galinha não pode escolher. Pega no pellet e come, gostando ou não do que está lá. Por quê? Porque lá tem todos os componentes. Portanto, há esta desvantagem de escolha de ração e de desperdício de ração. A ração em farinha também sofre bastante de desperdício. E há, inclusivamente, estudos que têm demonstrado que a ração em farinha dá menores resultados para frangos de corte em relação à ração pelletizada. Portanto, aventurar para a ração fabricada por si próprio no início, eu não recomendo. Num futuro pode começar a fazer os testes, mas eu recomendaria começar por lotes pequenos de teste para ver como é que são os resultados e ir, portanto, crescendo esse processo gradualmente, até que consiga realmente afinar a sua ração e ter resultados que o satisfaçam. Espero ter respondido à questão das rações. Bom, esta foi a nossa rubrica Perguntas do Avicultor, Respostas do Médico Veterinário. Todas as quintas-feiras eu faço encontros virtuais com avicultores, onde eles expõem suas questões e eu respondo o que eu puder responder, obviamente. Você também pode marcar a sua reunião comigo. Todas as quintas-feiras eu dedico o dia para reuniões com avicultores. Dou 30 minutos de conversa, 1 a 1, com avicultores, mediante um pré-agendamento. Se você tiver o meu livro, já sabe que ganhou direito para ter essa conversa qualquer dia. É só marcar, ver comigo a minha disponibilidade e não precisa esperar quinta-feira. Para marcar o seu encontro comigo, eu deixei os detalhes aqui na descrição. Você pode verificar e seguir, portanto, as instruções. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, por favor, inscreva-se para que o YouTube distribua o nosso vídeo para mais avicultores. Coloque um like caso tenha gostado deste vídeo e pode deixar os seus comentários sobre a conversa que tive com a Imaculada. Diz-me nos comentários como você lida com as dificuldades que a Imaculada apresentou, o que é que nós poderíamos ter dito melhor. Vou oferecer um curso grátis neste mês de outubro e deixei as instruções também na descrição. Para saber mais sobre o curso, eu vou deixar aqui uma sugestão de vídeo aqui na tela, veja. Se quiser saber mais sobre o meu livro, que eu fiz tanto referência durante o curso, também deixei uma
recomendação aqui na tela, num dos lados, e, portanto, te vejo no curso e até já.